Queridos, no estudo dos mecanismos das reações orgânicas, vamos diferenciar o grupo dos alcanos para entendermos a sua para-afinidade. Um composto como o metilbutano, constituído apenas de C e H, é classificado como hidrocarboneto, mas um hidrocarboneto saturado de simples ligações, que apresenta para uma quantidade de X carbonos, N carbonos, o dobro mais 2 átomos de hidrogênio. Esta estrutura é chamado, além de alcano, é classificada como parafina, como sendo uma substância de baixa afinidade. Os alcenos, que são denominados genericamente de olefinas, são denominados assim porque a dupla que o alceno apresenta, os triglicerídeos, que nós veremos na frente, os triglicerídeos, os óleos, também têm dupla. Os óleos, tendo insaturação, lembra os alcenos. Alcenos são olefinas, porque as olefinas são alcenos. Com um detalhe importante: qual será o fim de uma olefina? Qual é o fim de um alceno? Será por uma reação de adição à saturação da dupla ligação que apresenta. E quando a dupla ligação da olefina se satura, transforma-se em alcano. Então, o alcano, que constitui 90% dos hidrocarbonetos, que corresponde a 99% do petróleo, formado de alcanos, é o fim das olefinas. Quando um material sofre polimerização, como o etileno, ele vai se transformar em polietileno. Então, chama atenção primeiramente para o fato de que os alcanos são a grande parte dos compostos orgânicos. E a pergunta que se faz é: para que servem os alcanos? Para que servem as parafinas? Em termos práticos, para produzir energia para mover o automóvel. Os hidrocarbonetos servem para queimar. E ao queimar, produzir energia para movimentar o motor que se queira. Porém, industrialmente, dá para salvar algumas poucas reações. E a aula de hoje é justamente que reações que podemos fazer, apesar de poucas, com alcanos. Com alcanos, nós faremos, num primeiro caso, reação de halogenação. Será quando um alcano reage com halogênio, que são quais? Flúor, cloro, bromo e iodo. Esta reação são todas iguais e se chamam de halogenação. O resultado da halogenação será um haleto orgânico. Então, a grande finalidade de uma halogenação é conseguir colocar um halogênio na estrutura orgânica, naquela estrutura parafínica, que não serve para nada, digamos assim. Colocar um X numa estrutura orgânica significa transformar esta molécula orgânica em um solvente. Porque um composto apenas alcano, ele é completamente apolar. E a sua solubilidade será apenas com compostos apolares. Halogenar um composto orgânico é transformá-lo em solvente.
solvente orgânico e inorgânico, fazendo uma ponte que nós ainda estudaremos novamente. Além de, caracteristicamente, a reação de halogenação forma inseticidas, bactericidas, como, por exemplo, este famoso na Segunda Guerra Mundial, que foi feito com sabedoria para produzir a substância que matasse mosquitos. Os mosquitos, durante a guerra morriam pelo dicloro, difenil, tricloroetano. Aqui temos a molécula do etano, aqui temos 2 grupos etil, e aqui nós temos 5 cloretos: dicloro, tricloro, etano. Este é um inseticida fatal para os insetos. Porém, não só para os insetos, mas para o solo, porque essa substância jamais vai se decompor automaticamente. Vai para o solo e as plantas absorvem esses defensivos agrícolas. E quanto mais se fabrica para deixar o agronegócio uma perfeição, em plena época de PIB negativo, o agronegócio está dando lucro pela quantidade de defensivos agrícolas liberados para produzir lavoura que traga dinheiro. Para onde vai é outro problema. Bom, então, analisemos as reações dos alcanos. Primeira dela será com uma simples reação de metano com cloro. Diante da luz, como nós já somos espertos, o que vai acontecer? Acontecerá a primeira etapa. Qual será a primeira etapa? A influência dessa luz provocando uma cisão homolítica na molécula de X2. O X2, no caso Cl2, vai quebrar, produzindo 2 radicais livres. Radical livre este, que com átomo, com elétron desemparelhado, vai atacar o radical livre, vai atacar o substrato. E quem é o substrato? É o metano espacial, com 1 carbono e 4 hidrogênios, no qual o interesse do radical livre cloro é pegar um elétron para completar a sua ligação, formando HCl. A produção do cloreto de hidrogênio, que é o HX no nosso caso, a situação do hidrogênio com o halogênio que atacou o substrato, esta substância HX provocou no substrato CH4 um elétron desemparelhado. E esse elétron desemparelhado vai fazer com que a estrutura agora, na forma de radical, que se chama alcoíla ou alquila. Teremos futuramente o radical aromático, que se chamará arila. Todo radical formado pela subtração de um átomo de hidrogênio da sua estrutura chama-se de alcoíla ou alquila. Agora, na forma de alcoíla ou alquila, se sente na razão de ela atacar. Então, o metano, na sua forma de radical, ataca trombando numa molécula número 2 de cloro, porque a primeira molécula terá sofrido uma cisão homolítica. A primeira molécula sofreu homolítica, criou o radical livre, sobrou um átomo de cloro. Pois bem, vai sobrar um segundo átomo de cloro. Esse segundo átomo de cloro pode, porventura, encontrar com o primeiro que sobrou lá atrás.
Mas o mais correto é, uma vez sendo formado pela produção do cloreto de metila, que é o que nós chamamos de haleto orgânico, porque temos então agora o halogênio X e temos o radical R. Com a formação do haleto orgânico, o Rx, vamos então ter a situação deste cloro que, na forma de radical livre, ele, por sua vez, volta a encarar a etapa 2. A etapa 2 não foi iniciada por um radical livre que atacou a molécula de substrato para ligar o seu elétron desemparelhado? Pois bem, se a etapa número 2 foi formada por um radical livre, e na etapa número 3 sobrou um radical livre, ele vai recomeçar como fosse a etapa número 2. E esse sistema, e esse processo, ele não termina mais. A luz foi necessária para provocar a primeira homólise, para provocar os primeiros radicais livres. Depois que começa, pode apagar a luz. Esta é a reação na qual os compostos aparentemente neutros, aparentemente parafínicos completamente, sofrem reação. É a reação com halogênio em presença de energia. Há, porém, uma preferência de posição. Quando vemos uma reação do metano com o cloro, o ataque do radical livre se dá em qualquer uma das posições espaciais, que se equivalem. Porém, se o substrato for uma estrutura carbônica de mais carbonos, teremos então a preferência de escolhermos um carbono terciário. O carbono ligado a 3 carbonos classificamos de terciário. Ele apresenta um hidrogênio. Lembre-se que o hidrogênio da estrutura do alcano será atacado pelo halogênio. Qual será o hidrogênio a ser atacado? Será o hidrogênio da estrutura terciária? Será o hidrogênio da estrutura secundária? Ou será o hidrogênio das estruturas primárias? Para isso, vamos repetir o filmezinho. Se o metilbutano for reagir com iodo, que por sinal é uma substância sólida e tem a cor que você conhece, violeta. Se o iodo reagir, a primeira etapa será a sua cisão homolítica. Por influência da luz ou da energia, teremos então a quebra do iodo molecular, formando radical livre. E o ataque desse radical livre vai se dar aonde? Esta é a dificuldade desse segundo caso. Que ele vai pegar um H, assim como pegou H, o átomo de cloro, para formar HI, para formar o cloreto, no caso, iodeto de hidrogênio. Isso é um fato. Porém, de qual posição? Para isso, analisemos a possibilidade de liberar hidrogênio da posição terciária. Se for aqui, se o ataque do átomo de hidrogênio, do iodo, for exatamente nessa posição, qual é a consequência do ataque naquela posição? Será abrir uma ligação, criar uma alquila na posição terciária. Se o ataque for na posição secundária, vai formar uma alquila secundária. E pode ser na posição primária da esquerda, mais congestionada, ou na posição primária à direita, menos congestionada. Para isso, pensemos um pouco na estrutura tetraédrica do metano. Esta estrutura do C com 4Hs
O carbono tem eletronegatividade 2,5. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Então, para todas essas 4 ligações, há um fluxo eletrônico para dentro, porque a eletronegatividade do carbono é maior. Se tirarmos um hidrogênio, se tirarmos esse hidrogênio, serão 3 vetores. E 3 vetores na estrutura espacial, dirigidas para um centro, vai dar uma resultante. Então, tenho que considerar o fator repulsivo sobre o elétron. Repulsivo no sentido de que vai na direção do carbono. Os 3 vetores vão na direção do carbono. O que vai na direção do carbono? A diferença do par eletrônico compartilhado. Se esses 3 pares vierem mais para o centro, teremos uma centralização de carga, que podemos imaginar como se fosse um vetor dos hidrogênios para o carbono. Se isso se verifica, nós teremos então, na estrutura de formar-se um radical em posição terciária, teremos um fluxo de elétron por cima daquele elétron que perdeu o seu companheiro. Se esse hidrogênio terá saído da posição terciária, deixou um elétron desemparelhado. E esse elétron desemparelhado, ele está compensado pelos elétrons que vêm na sua direção. Não chega a fazer uma ligação química, mas é uma estabilidade. A estabilidade é maior quanto maior for a ramificação. Mais ramificado, mais estável. Ora, se na análise da estabilidade dos radicais alquilas, se esses radicais alquilas apresentam uma estabilidade que na posição secundária acontece com menos intensidade e em posição primária em menos quantidade ainda, se há possibilidade de formar grande quantidade do terc-butil. Se o terc-butil forma bastante, a chance de selar a substituição é na ordem de 90%. A substituição na posição terciária é maior, porque a saída daquele hidrogênio é com mais estabilidade, proporcionando, lembra que na etapa número 2, nós teremos o iodo número 2 sendo atacado pela alquila. A alquila que se formou vai encontrar um iodo na sua posição. Se tiver muita alquila terciária, muito composto terc substituído acontecerá. Então, a probabilidade da formação do 2-iodo à cadeia carbônica se identifica pela posição da proximidade do elemento mais importante. Temos aqui a situação de um átomo de halogênio e a situação de um metil, que coincidentemente vai da esquerda para a direita. Então, tenho esse primeiro composto como sendo o 2-iodo, 2-metil-butano. Agora, a entrada na posição secundária. Aquela quantidade de aletos, aquela quantidade de alquilas que se formarem em posição secundária, também vai receber iodo. Só que a quantidade de iodo nessa posição, ela é bem menor, dada a menor preferência